algumas coisas a comentar, principalmente sobre a prova que, enfim, muita gente tá falando, mas vamos falar aí, e é isso, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. This match will get red hot. You're up! Bom, vamos começar aí falando o que eu achei da prova, primeiro dia. Vamos começar pelo primeiro dia, que eu acho que é o por ordem, né? O primeiro dia a gente teve português e inglês, né? E português eu achei a prova bem tranquila, a prova dava pra você fazer, dava pra você gabaritar até, se sem brincadeira. E tava bem tranquila, foi basicamente uma das provas aí que foi decisivo pra saber se você passa ou não, porque realmente estava tranquila. Agora, inglês, a prova não só um pouquinho pra falar de português. Acerca de português diziam que ia mudar o padrão da prova. Eu não senti muita diferença, sendo bem sincero. Eu senti que veio um pouco mais fácil comparado ao ano passado. Não tinha aqueles textos muito chatos, tal. Apesar só teve um texto, na verdade, eu acho, né? Só teve um por aí. Mas foi bem tranquilo, beleza? Falando de inglês realmente veio muito mais pancado comparado ao último ano, comparado ao ano retrasado. Veio muito mais pancado. E isso foi um fator determinante que eu acho que todo mundo, pelo menos grande parte do pessoal que eu vi realmente, não conseguiu fazer mais do que, sei lá, 15 acertos. Não conseguiu chegar a mais disso que isso. Poucas pessoas eu vi que fizeram 10, mais que isso. E realmente muitas pessoas foram mal em inglês. E eu também não fui tão bem assim, mas eu consegui garantir alguns pontinhos em inglês pra pelo menos fazer, né, uns pontos. Mas realmente inglês veio um pouco mais quebrado, veio mais difícil. E a gente fica agora meio que na sombra, né? De se saber se o inglês do próximo ano vai vir desse modo ou se a banca elevou muito o nível. Então, ainda assim é aquela coisa bem complicada. Mas realmente veio mais chato, veio mais complicado. E a única coisa que dá pra gente determinar é que foi bem quebrado mesmo, muito quebrado. Falando acerca do segundo dia agora, sobre matemática, né, e física. Bom, matemática, eu achei a prova, né, como a gente eu já esperava que ia vir, né, a prova basicamente ia ter as questões que são difíceis e ia ter as questões que dava pra você fazer, e você tem que ter muita estratégia de prova, saber escolher as questões, saber fazer, principalmente, pra você escolher para qual questão você vai, para qual questão você fazer, porque você pode acabar entrando numa questão que essa questão talvez não te ajude tanto, talvez demore muito tempo, talvez seja uma questão que você saiba fazer e vai demorar tanto tempo que não vale a pena. Então eu acho que matemática veio no padrão da EFON, não acho que subiu o nível, não acho que diminuiu, mas sim que veio. Algumas realmente estavam mais difícil, obviamente, principalmente aquela da moda mediana, um negócio que eu nunca vi, uma relação que eu nunca vi. E inclusive teve pessoas que falaram que isso aí era ilógico cair, porque é algo que praticamente poucas pessoas sabem. Então eu acho que realmente aí poucas pessoas e poucas pessoas mesmo. Não é de aluno, é poucas pessoas. Até para os professores não viam necessidade disso, né? Até professores não viam necessidade de cair dessa forma. Mas caiu. Então, realmente eu achei, né, que veio uma prova aí considerável, né? Tinha as fáceis, tinha as médias e tinha as difíceis. E tinha as que você tinha que fazer, né? E eu fiz as que dava pra fazer, fiz as que talvez iam me dar ponto pra garantir, né? E é isso. Falando acerca de física, né? Então, física a gente já sabia, né? É FON, né? Não tem muito o que falar. É FON, física veio muito quebrada, veio difícil, tinha algumas questõezinhas que dá pra você garantir pontos, né? Que eram as questões que era justamente pra você não zerar. Não tô falando de modo soberbo e tudo mais, mas falando assim que era questões justamente que a iPhone, ela sempre vai botar questões difíceis, questões que não dá pra resolver na hora da prova, e isso você tem que saber. Então você tem que caçar as questões que você vai conseguir resolver, que talvez demande um pouco de esforço e tudo mais, e assim você consiga fazer. Então, sobre a minha opinião de física, realmente veio um pouco mais difícil, comparado com o ano passado, eu creio que veio mais difícil. E é isso, falando sobre isso, né? Minha opinião sobre a nota de corte. Eu creio que a nota de corte vai diminuir, não tanto, mas a gente vai ter que esperar aí pra ver, porque, bom, acaba depois saiu agora, tá com passivo de anulada, passivo de muitas coisas, então eu creio que, dependendo dessa ideia do passivo de anulada, se anular muitas questões, a nota de corte talvez não seja tão afetada, porque vai subir, né? A nota de todo mundo vai subir. Mas eu creio que a nota de corte, não considerando ainda as anuladas, não considerando a choque de gabarito, nada, tende a baixar, porque foi muito difícil a prova. Comparado com o ano passado, a prova veio mais difícil, principalmente em inglês e física. E essas coisas assim, né? Bom, agora falando sobre minhas notas, que eu acho que todo mundo tá esperando. Se algumas pessoas já sabem minhas notas, principalmente o pessoal que estuda comigo no Discord, que tem meu Instagram e tudo mais. Eu tentei não ficar espalhando muito, mas eu vou falar agora minhas notas. E vamos lá, eu tô com uns papeizinhos aqui do gabarito. Aqui é o primeiro dia.
que não tá focando na câmera. Beleza, esse aqui é o primeiro dia. E eu tenho o segundo aqui. No primeiro dia, começando por inglês, que fui lá, né? Eu peguei o tipo amarelo, como vocês podem ver. No primeiro dia eu tirei 6 de 20 em inglês. Que eu esperava que ia ser um pouco mais, mas inglês veio muito quebrado. E eu tentei não arriscar tanto, ficar cartando questão, porque eu não queria perder. Eu fiz as que deu pra fazer. E as algumas que eu fiquei em dúvida e tudo mais, eu falei, não vou fazer, velho. Se eu perder aqui é uma questão a mais, é uma questão a menos. Então, fiquei com 6 de 20 em inglês. Em português eu fiquei com 16 de 20. 6 de 20 em inglês e 16 de 20 em português. Só que em português já tem alguns gabaritos que estão trocados, então provavelmente eu posso ficar com 17, 18 por aí, né? Porque eu tô com base do gabarito provisório da iPhone. E ainda vai ter algumas coisas, né? Mas em inglês, assim, em português eu fiquei com 16, 17, no máximo 18 questões. E totalizando aí, a gente tem 22 questões no primeiro dia, que é é metade da prova. Então já foi algo que eu gostei, que deu pra me dar um pouco mais de confiança quando eu fiz a prova de português me deu muita confiança. E creio que não deu só pra mim, mas pra muitas pessoas, a prova de português deu confiança pra ir pro segundo dia com a mente muito tranquila. E fazer isso. Né? E outras coisas também me deram muita confiança em fazer a prova e eu já vou falar no fim do vídeo, se você quiser aí, então espera aí se você quiser. Se você acha que não foi tão bem na prova, se você acha que pô, quer começar a estudar agora, fica até o final do vídeo que eu vou te passar o bizu master pra você chegar no ano que vem com a tranquilidade e tudo mais, arrebentando essa prova, beleza? E falando do segundo dia, gabarito aqui, tá? No segundo dia, em matemática, né, eu peguei 9 de 20. Possivelmente pode ter anulação, enfim, talvez sobre a minha média, mas eu peguei 9 de 20. E realmente, matemática foi aquela. Eu fiz as que deu e chutei algumas. E já foi o que eu falei, né? Eu esperava ter tirado exatamente isso. Eu não esperava tirar muito mais. Eu esperava tirar entre 9, 8, 10 ali em matemática, talvez 11, 12. Não esperava tirar muito mais. Era realmente o que eu esperava aqui. E pelo menos até agora não fugiu do que eu queria, né? E considerando física, pra finalizar, eu tirei 5 de 20, né? E assim fechamos 14 questões com 22, 36 acertos de 80 para o Ciaba, né? Segundo algumas pessoas já falaram que pela minha nota o Ciaba tá bom. Talvez eu já está com a certeza que eu já posso focar agora nas outras etapas no exame de saúde, no TAF. E bom, é isso. Consegui tirar uma nota, eu esperava que ia tirar 40, um pouco mais, mas como a prova veio mais difícil, 36 eu acho que também tá válido. Sobre a minha redação, eu fiz uma redação aí que falava, né, sobre os detalhes e tudo mais, inclusive citei sobre como o estudo é importante, né, fazer o básico é importante, isso é uma coisa que a gente sempre ouve, né, um pequeno detalhe assim, talvez faça você perder uma questão, perder umas coisas, então eu falei sobre isso, falei outras coisas também, não sei quanto vai vir minha nota ainda, enfim, isso a gente só sabe no fim do ano, né, mas eu espero que eu consiga tirar aí uma nota mais ou menos razoável, uma nota boa, e que eu consiga uma colocação boa também, para que eu não fique tão dependente de redação, porque a redação não é um forte meu. Mas acerca disso, é isso. Eu venho desejar aqui um salve a todo mundo que me acompanhou até nessa jornada, até esse momento. Não esperava que ia gravar esse vídeo. No dia que eu corrigi a prova, eu ia gravar a correção pra ver minha reação, só que foi tão espontâneo que eu não consegui. Tô feliz, somente, que finalmente posso parar de estudar agora pra focar em outras coisas. Agora é juntar dinheiro pra fazer o exame de saúde, juntar dinheiro pra pagar natação, tudo mais. E é isso, rapaziada. Agradeço. Também queria mandar um salve pros meus amigos aí que estavam comigo, né, nesse momento. Rugno, o Vinícius Delfino, o Vinícius Magalhães, o Lucas Costa, o Jota Costa, Rafael Moraes, o Mário Schmidt, toda a rapaziada aí, Kaique Borges, que inclusive aí, né, grande parceiro. Várias pessoas aí que eu não dá nem pra passar o nome, mas enfim, muitas pessoas que estiveram comigo, eu agradeço a todas. E o bizu que eu vou passar agora no fim do vídeo, basicamente, é o que, né, mano? É que se você foi ruim, né, na sua prova, não desista, somente, tá bom? Se você for ruim na iPhone, se você acha que não tirou nota boa, você acha que não vai ser classificado, não desista, somente isso. Continue estudando, é mais um ano, tudo bem, acontece, às vezes errar é comum. Ano passado eu errei, você pode ver o vídeo no canal, tirei 27 e a prova tava fácil. Eu fiz a prova do ano passado novamente, antes de ir pra prova da iPhone, e tirei 37 no primeiro dia apenas. Então no segundo dia eu com certeza ia tirar mais de 40 se eu estivesse fazendo a prova bem parado. E o segredo pra minha preparação foi a mentoria do Rubino, e eu falo novamente porque não tô aqui pra vender, não tô aqui pra apenas falar, você quer vender, quer ganhar dinheiro em cima porque você tem cupom. Não, em nenhum momento. Eu falo porque foi realmente algo que funcionou pra mim. Eu agradeço muito ao Rubino por ele ter me acolhido na mentoria, por ele ter me dado a mentoria dele, ter feito esse investimento em mim, principalmente, né, porque ele investiu em mim. E hoje eu tô aqui podendo falar isso pra vocês, que confiem na minha palavra, confiem na dele. Vocês podem entrar lá na mentoria, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se vocês quiserem usar meu cupom para vocês terem um descontinho, recomendo também. Se vocês quiserem me ajudar, se vocês não quiserem, não tem problema. Mas se você quiser dar uma olhada na mentoria, eu acho que vale muito a pena, principalmente para você que quer estudar sério, que você não tem tanto tempo. E eu consegui fazer todos esses feitos trabalhando. Para quem não sabe, eu trabalho ainda, por cima trabalho, né? E consegui fazer todos esses feitos e tudo é possível, rapaziada. Tudo é possível, depende do seu esforço, depende do quanto você quer ir atrás dos seus sonhos. E é isso.
Valeu, rapaziada. É isso. As próximas etapas agora da F1 eu vou estar registrando no Instagram, tá? No Lisandro Gouveia _. Talvez eu volte a postar algum vídeo aqui, talvez quando sair o resultado final da F1, né? No caso, fim do ano, eu volte a postar. Mas durante as próximas etapas, eu vou postar no Instagram, indo fazer exame de saúde, como foi o TAF, como foi e tudo mais. E é isso. Espero que eu consiga passar, né? Convocado pro TAF, eu creio que você. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.